Guardião, vamos lá. Aqui é uma ficha técnica, tá? Então, nós temos uma ficha técnica preenchida, o primeiro exemplo, e nós temos ela sem preenchimento nenhum, ok? Então, o que que é importante? Você precisa entender que nesta linha em cinza aqui, você precisa preencher os seus ingredientes. O que que são os ingredientes? Tudo que você utiliza nessa ficha técnica. Então, por exemplo, aqui você vai colocar o nome do prato. Logo abaixo, em cinza, você não vai mencionar nada por enquanto. E logo abaixo você vai começar a colocar os ingredientes. Então, é muito importante você entender que você precisa mencionar linha por linha do que você está usando naquele prato. Então, você vai começar a pegar aquele prato e entender a lógica dele. Então, vamos lá. Aqui nesse lado, nós estamos falando de um prato japonês, aonde você está dizendo o que você está utilizando e a quantidade líquida. O que que seria a quantidade líquida desse prato? Seria nada mais, nada menos o que se está sendo usado. Então, o que que é o bruto? O bruto, você comprou aquela carne, você limpou ela e agora você está usando somente o que você limpou. Então você tem uma diferença do que é bruto do que é líquido. Mais para frente, em uma outra aula, nós vamos falar sobre fator de correção. Então, nesse momento aqui, você começou a preencher linha por linha sobre a sua ficha técnica. Então, você pode observar que aqui, a cada momento que nós vamos preenchendo, você vai colocando uma linha, o valor, né, líquido, o quilo, esse fator de correção, que tem uma aula para isso, que aí eu vou explicar para vocês depois, e o preço bruto. Então, quais são as informações que nós temos que ter entendimento aqui? Que você, no caso do peso, você vai usar o peso líquido, só que na forma de você escrever aqui, você tem que se atentar à seguinte situação. Aqui, você percebe que está como 1. O correto é ele ficar desta forma, ó. É 1 quilo. Aqui é 120 gramas, aqui é 64 gramas e aqui são 8 gramas. Você tem que seguir esse padrão de preenchimento. Do lado, você só pode trabalhar com quilo e litro, tá? Então você só tem quilo e litro. No caso do molho da casa, nós estamos usando litro, 200 ml de molho de casa. Fator de correção. O fator de correção nada mais é do que o peso líquido dividido pelo peso bruto. Então, o que que eu quero dizer aqui? Observe que eu estou dizendo que no salmão, aqui eu estou usando uma fita de salmão que é chamada netá. Eu estou usando uma fita de salmão que eu estou usando 1 quilo dessa fita. Só que, na hora de calcular o preço líquido, tá vendo aqui? Eu tenho que calcular a perca. Então, na hora que eu faço a limpeza desse salmão, eu só utilizo 69%. O que que quer dizer isso? Eu estou tendo uma perca de 31%. Só que vale lembrar que você só pode usar o que é rendimento, o que você usa. Então, nesse caso, você está usando 69%. Então, o que que você tem que ser calculado no peso bruto? O valor que você deixou de usar, que seria a perca. Mas aqui você pode observar que existe uma fórmula. Por isso que está em amarelo, em laranja. Você não pode mexer aqui para ele poder calcular isso. Então, ó, eu vou usar líquido 1 quilo. Só que para eu poder ter 1 quilo de salmão, eu preciso pegar 1,449 kg de salmão. Para eu poder usar 1 quilo. Ao lado é o preço bruto, mesma coisa, é o preço do quilo e do litro. Então, aqui no caso, é o preço do quilo do salmão, que é 53. E aqui é o preço líquido já calculado o rendimento. O que quer dizer isso? Já estou calculando a perca que eu teria aqui.
Então, ao invés desse preço de 1 quilo do salmão me custar 53, com a perca, eu considero 76,81. Então, vocês precisam entender que, nesse sentido aqui, vocês precisam respeitar o peso líquido, respeitar o fator de correção e, consequentemente, os valores. Você pode observar que alguns outros podem estar como 100 gramas, 100%, perdão. Mas não poderiam estar assim. A mesma coisa aqui. Você observa que esse salmão está com 100% e esse com 69%. Está errado. Você precisa mencionar ele. Então, toda vez que você utilizar o salmão na sua ficha técnica, por exemplo, ou aquela proteína qualquer que você encontrou o fator de correção, você precisa manter o fator de correção para eles. Cebolinha, cream cheese, wasabi, gengibre, todos eles não têm nenhuma perca. Aí é onde entra a questão. Tudo a gente perde, pessoal. Então aqui é o momento de você colocar aquela gordurinha que você considera. Aqui você poderia colocar 95%. Entendeu? Para quê? Porque você sabe que cai cebolinha no chão, que não se usa todo o gengibre, que o wasabi cai, o molho, na hora que você vai colocar, ele acaba esparramando. Então, você começa a colocar todos esses números dentro do seu orçamento, ok? Então, respeitando essa analogia que eu acabei de falar, você tem uma ficha técnica totalmente vazia, onde você pode preencher e entender essa analogia. Ok? Então vamos para a próxima aula.